Fala, meus amigos, chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo, falar sobre renovação de contrato craque, né? Savarino, mais do que merecido. O Botafogo já prepara aí uma extensão contratual com o Savarino e a gente vai trazer os detalhes para você no vídeo de hoje, falar sobre a apresentação oficial do Elias Manuel, que a gente ainda não viu com a camisa do Botafogo ainda atuando, né? Não podemos assistir no último jogo contra o Novo Horizontino, foi um dos que não entraram em campo, ele, Jefinho, Serafim, alguns jogadores não participaram, né, ali, ficaram no banco, mas a gente espera ver o Elias Manuel, que falou coisas ali interessantes pra gente entender um pouco do estilo de jogo do Renato Paiva e como ele pode atuar nessa equipe do Botafogo. Claro, vamos falar também da escolha de Ramon Abate Abel para ser o árbitro de Botafogo e Palmeiras e Botafogo na estreia do Glorioso no Campeonato Brasileiro no domingo. Eu falo isso tudo com vocês depois da vinheta. Já agradeço a todos vocês que já são inscritos aqui do canal e quem não é inscrito ainda, se quiser, se inscreva aqui no canal, dá aquela força pra gente para acompanhar diariamente todos os nossos conteúdos aqui, falando, claro, sempre de Botafogo, né? Se inscreve no canal, se você quiser se tornar membro também, concorrer aqui a brindes e diversas outras coisas no canal, nas nossas lives também, enfim, se torne membro do canal clicando no botão Seja Membro logo aqui embaixo, beleza? E claro, deixando aquele like, você já ajuda demais o nosso conteúdo a alcançar mais botafoguenses, mais irmãos de camisa, beleza? Vamos lá, vamos falar aqui primeiro sobre a apresentação oficial hoje do Elias Manuel, que trouxe ali até algumas questões que envolvem o estilo de treino do Renato Paiva, posicionamento, e claro, falou ali de toda aquela questão de vestir a camisa do Botafogo, que era um clube que ele já tinha interesse, aliás, Botafogo já tinha interesse no Elias anteriormente, então foi meio que natural essa vinda dele pra cá, já, ainda mais quando pega o time já atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. E o Elias pontuou algumas questões que eu acho interessante a gente ficar por dentro aqui sobre esse jogador, principalmente questões físicas, sobre, claro, o momento que ele vem, né? Tá muito tempo sem jogar, assim como o Santi Rodrigues tá desde novembro sem uma partida oficial. Então é um tempo considerável sem atuar. Claro, nesse período ali pôde cuidar da questão física, mas ritmo de jogo a gente sabe que é uma questão que ele vai precisar se condicionar ainda no decorrer da temporada. O Elias é um jogador jovem, né? 23 anos, já é ali um caso antigo do Alessandro Brito no que diz respeito à observação do jogador, né? Na época que o Alessandro Brito estava no Internacional, já era um jogador que ele via com muito potencial e o próprio Alessandro Brito fala nisso na abertura aqui da apresentação, que sofreu muito na mão dele, né? O próprio jogador também falou que já conhece alguns atletas da época dele de Grêmio, né? Na época que ele estava no Grêmio, e na época de Grêmio ele já conhecia ali o Natan e o próprio Cuiabano. Então a recepção foi ajudada por essas questões, né? Foi muito bem recebido ali o Elias Manuel. E aí um dos pontos que eu acho importante a gente trazer aqui, a questão física, né? Ele diz assim, ó: fisicamente eu estou me sentindo muito bem. Acho que esse período sem jogos foi muito importante para mim. Eu pude focar nessa questão mais física, né? Até porque faz bastante tempo que eu não tenho uma partida oficial. Mas eu acho que estou me sentindo muito bem. O treinador, o Paiva, passa confiança para todo mundo. Então eu acho que todos nós estamos na melhor forma possível. Então acho que domingo todos estaremos preparados, para o início da maratona de jogos, né? É o que eu falei. Fisicamente ele pode estar realmente bem, né? Mas em questão de ritmo de jogo a gente sabe que tem todo um trabalho a ser feito ali. Vídeo que eu falei sobre o Santi Rodrigues, né? Muita gente já condenando o Santi Rodrigues, mas sabe que tem toda uma questão de ritmo, de jogo, entender como é que funciona a rotação do futebol brasileiro também, que é diferente de onde ele estava, até pelo tempo também que ele ficou sem jogar, né? E aí uma das coisas mais importantes que é sobre características, sobre posição do Elias Manuel. A gente já fala que isso aqui anteriormente, para quem acompanha a gente já sabe, que quando a gente fala do scout do Botafogo, o scout do Botafogo dificilmente contrata, principalmente em posições mais ofensivas, um jogador que seja só um centroavante. Sempre vai ter uma característica a mais ali. Isso aí é um perfil, faz parte do perfil do scout do Botafogo, ver esses atletas, né? No caso do Elias Manuel não é diferente, né? Ele mesmo coloca aqui, ó: quando eu joguei nas categorias de base, eu joguei sempre de ponta. Há 2 anos atrás eu acabei mudando para centroavante. É claro, centroavante você fica um pouco mais próximo do gol, só que a ponta exige um pouco mais. Eu, pra mim, estou me sentindo muito bem para as duas posições que precisarem. No treino, assim, eu estou fazendo bastante de ponta. Há momentos também que eu vou para centroavante. Eu me sinto preparado. E eu não tenho uma posição específica que eu gosto de jogar. Para mim, é mais aquela onde o professor precisar e eu estou pronto para jogar. Ou seja,
existe uma polivalência ali que vai caber também da identificação do próprio Renato Paiva, né? De ver onde ele acha melhor identificar, encaixar o Elias Manuel. Mas isso só reitera aquilo que eu falei do Botafogo tá sempre visando essas peças que podem ser polivalentes, né? A gente já tem tantos exemplos aqui de jogadores que vieram, entre aspas, para alguma posição e acabaram se adaptando em outras, né? O próprio Júnior Santos, eu lembro quando o Júnior Santos foi anunciado para ser um reserva do Tiquinho Soares, né? Acabou virando ali um ponta, né? E a gente depois viu o Júnior Santos um artilheiro, né? Voltando a ser um centroavante e variando o tempo todo, né? Jogando de ponta, jogando de centroavante, jogador que realmente teve sua polivalência bem executada dentro do Botafogo, só para exemplificar. E aí ele coloca sobre o Renato Paiva o seguinte, que o Renato é um treinador que gosta muito de velocidade, então, como no nosso time a gente tem o Arthur, que é muito rápido, o Savarino, o Santi, que chegou agora, são jogadores de velocidade, então ele quer que o centroavante, sim, fique um pouco mais dentro da área. Dá uma pausa aqui, a gente falou isso principalmente quando rolou aquele papo com o Igor Jesus, do Igor Jesus ser um centroavante que o Renato queira mais dentro da área e tal. Mas a gente vai ter o complemento dele, que é importante a gente entender até pro Igor Jesus esse tipo de função. Ele coloca aqui, ó, só que isso não impede do centroavante, pelo momento do jogo, sair da área, né? Muita gente falou assim, pô, vai ter o Igor Jesus só preso dentro da área. Uma coisa, inclusive, que a gente não viu no jogo contra o Novo Horizontino foi o Igor Jesus preso dentro da área, né? Claro que a maioria das vezes você tinha o Igor Jesus ali fazendo mais aquela função de 9, mas é um jogador de muita movimentação, então não foi aquela questão que a gente imaginou de, porra, vai ficar um cara muito fixo lá e esperando a bola chegar nele. Não é essa a característica em si que o Renato Paiva pede, né? Enfim, vamos lá. E ele coloca aqui, isso não impede em nenhum momento. E eu acho que isso vai ser bom para o estilo de jogo que ele quer que a gente faça, né? E para mim, assim, o estilo de jogo dele vai se encaixar muito bem com os jogadores que a gente tem. Então eu acho que vai dar muito certo e bons resultados ali no nosso time, completou o Elias Manuel. Bom, eu vejo com bons olhos a contratação do Elias Manuel, já falou aqui, né? Não é o jogador que a gente esperava, mas eu falo direto isso, né? A gente precisa no elenco de jogadores operários também. E eu digo operários, não é como uma característica negativa, não. Muito pelo contrário. Jogadores que são necessários para você ter um elenco forte. Eu sinto sempre o exemplo aqui do Oscar Romero, que eu acho que foi um jogador operário que foi muito útil ao Botafogo. Então, ter jogadores úteis no elenco para mim é um quesito super importante pra gente ter um elenco forte mais pra frente. O Botafogo não fechou o seu elenco pra temporada, a gente sabe disso. Vão chegar outros jogadores, vão chegar outras reposições, a gente precisa de reposições de alto nível no decorrer da temporada. A gente vai enfrentar Super Mundial, tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, um monte de competições que o Botafogo precisa atuar em alto nível. Só que esse tipo de jogador que é útil para o treinador, ele é necessário ter dentro do elenco, e isso que vai nos ajudando a criar aquela sensação que a gente tinha em 2024, por exemplo, não só de ter os craques ali, mas de ter reposições de confiança do treinador, que vão fazer aquele trabalho específico que às vezes o treinador precisa para aquele determinado momento. Então eu acho que o Elias Manuel pode ser uma dessas peças ali, de nos ajudar no momento oportuno, da maneira que o Renato Paiva entendeu. Bom, o Savarino dispensa comentários, né? Nosso craque aqui da temporada passada, junto ali do Luiz Henrique. Eu sempre falo isso porque dividiu muitas opiniões, né, no passado. Obviamente o Luiz Henrique fez uma baita temporada, assim como grande parte do elenco do Botafogo fez uma baita temporada, mas o nome do Savarino tá sempre ali também entre os cracaços dessa temporada mágica de 2024. E aí o vínculo do Savarino com o Botafogo é até dezembro de 2026. E o Botafogo já teve aquela chamada para negociação ali, já está bem avançado, segundo aí o jornalista Matheus Mandi, né, que divulgou isso hoje, que o Botafogo já avançou nessas conversas para ter o Savarino aí até junho de 2028, né, estendeu o contrato com o Savarino, claro, né, teria um aumento inclusive da multa rescisória para clubes do exterior, né, ia para casa dos 20 milhões de dólares e cerca de 114 milhões de reais, e claro, seu merecido ajuste salarial para esse cracaço camisa 10 do Botafogo, Savarino, que a gente espera que faça mais uma baita temporada aqui no Glorioso, assim como fez em 2024. E hoje tem Savarino em campo, hein, porque não jogou na última partida no amistoso, tá com a seleção venezuelana, né? Hoje a Venezuela enfrenta a equipe peruana às 9 horas da noite. Savarino provavelmente deve estar jogando. Não jogou no último jogo porque tinha ali, acho que já uma somatória de 2 cartões e podia ficar fora dessa outra partida. E aí, por opção, acabou não sendo nem relacionado o Savarino, mas hoje teremos provavelmente Savarino aí em campo.
E aí, falar desse assunto que é chatíssimo falar de arbitragem, mas a gente precisa falar, precisa estar sempre atento a essas movimentações. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Ramon Abate Abel foi o escolhido para apitar aí Palmeiras e Botafogo. Mas tá, por que isso é um problema? Não só pelo fato de ser o Ramon Abate Abel, que é uma figura que a gente já conhece bastante, é porque isso desperta, né, uma sensação de que parece a roda sempre gira com os mesmos ali, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. O próprio Ramon Abate Abel, ano passado, foi o árbitro que mais apitou os jogos na Série A do Brasileirão, né? Ele ficou ali empatado junto com o Rafael Klein e o David Lacerda, Davi Lacerda. Os três ficaram com 21 jogos, apitaram 21 jogos. E ao mesmo tempo você teve árbitro que apitou um jogo só. Então essa disparidade, esse tipo de situação que acontece com esses árbitros, uns serem mais queridos que outros, assim, nessas escolhas da CBF, ainda não é um critério muito transparente, ainda não é uma coisa muito clara pra gente. E sabe por que eu digo isso? Porque, por exemplo, nesse mesmo Campeonato Brasileiro do ano passado, se a gente for lembrar aqui, a CBF, ela afastou os árbitros aqui de Palmeiras e Fortaleza, Juventude, Flamengo e Juventude e Vitória e Fluminense. Dentre esses árbitros aqui foi o Ramon Abate Abel, o Braulio da Silva Machado e o Flávio Rodrigues de Souza. Esses três árbitros tiveram afastamento no dia 27 de 10 de 2024. Sendo que depois disso, menos de um mês depois, melhor dizendo, o próprio Ramon Abate Abel já estava apitando Botafogo e Vitória no dia 23 de novembro. Então assim, que punição é essa? Que afastamento foi esse? Não ficou nem um mês, assim, já colocou o cara de novo a ponto dele ser o árbitro mais escalado da temporada passada. É o tipo de situação que a gente ainda não tem a transparência total da Confederação Brasileira de Futebol, quem escolhe, né? Lembrando que quem escolhe os árbitros da rodada não é a Abrafut, né? A Abrafut que faz essa escolha, é a própria CBF que escolhe dentre os árbitros disponíveis para ela. Então a gente teve cerca, eu acho que de 38 árbitros no ano passado, né? E alguns com 20 e poucas partidas sendo apitadas, enquanto outros têm uma partida apitada, né? E esse critério que ainda não é transparente é um critério que gera dúvida da gente que consome futebol, porque você vê um cara que tem tantas partidas assim atuando no futebol e você vê a quantidade de erros que... Afastamento. E aí você vai ver afastamento que menos de um mês o cara já teve a reciclagem, já teve... Porque a CBF alega, por exemplo, nesse afastamento do Ramon Abate Abel em 2024, que foi agora, em outubro, a gente pode dizer agora, que tem pouquíssimo tempo, por motivo de avaliação de desempenho técnico. E em menos de um mês o Ramon Abate Abel já estava pronto para apitar Botafogo e Vitória. E aí logo depois, na sequência, no dia 1º de dezembro, ele já estava apitando Grêmio e São Paulo. E ainda apitou depois... 3 dias depois, apitou Internacional e Botafogo de novo. E aí no dia 8 de dezembro apitou Palmeiras e Fluminense. Então assim, que tipo de punição e afastamento é essa? Um cara que tem a quantidade de jogos que ele tem na bagagem. Por que é um cara que não pode ficar... você vai para uma reciclagem aqui. Porque, a gente lembrar, acabei não entrando em detalhes aqui, mas esse jogo que o Ramon Abate Abel foi afastado foi aquele dos 2 pênaltis seguidos pro Palmeiras contra o Fortaleza, né? Pênaltis bizarros que aconteceram naquela partida, que foi escandaloso, e aí a CBF se viu na situação de ter que afastar o árbitro. Mas esse afastamento é um afastamento fictício, um afastamento para inglês ver, ou para ninguém ver, porque ninguém vê afastamento nenhum, né? Acaba que não tem reciclagem coisa nenhuma e a coisa fica por isso mesmo, e a quantidade de erros que a gente vê no Campeonato Brasileiro não melhora. Olha, eu espero muito, de verdade, talvez seja até uma inocência da minha parte esperar isso, né, da CBF, mas que esse voto de confiança que os clubes estão dando à reeleição aí do Edinaldo Rodrigues tem algum motivo, onde a questão da profissionalização desses árbitros seja colocada em pauta, seja colocada como uma pressão para cima da Confederação Brasileira de Futebol. Tanto os clubes da Libra quanto da LFU, que agora estão juntando forças ali, que eu acredito tenham mais voz ali diante da CBF, que isso consiga ir para frente até o ponto da gente conseguir chegar num consenso de uma liga que eu ainda vejo um pouco distante. Mas enfim, que pelo menos esse ponto da profissionalização da arbitragem seja uma questão colocada em pauta por esses clubes, já que todos eles abraçados foram a favor da reeleição do Edinaldo Rodrigues. Já se for a favor, então também tem que ser a favor da cobrança na hora que for devido, principalmente no processo de transparência da arbitragem brasileira e de profissionalização, como eu falei. Gente, quero ver a opinião de vocês aí nos comentários sobre essas questões que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. Um forte abraço a todos vocês. Amanhã tem mais conteúdo no canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegras. Fui. Valeu.